No 24º estudo da série de Daniel e Apocalipse, a queda da grande meretriz. Vamos pedir a presença do nosso Senhor para entendermos um pouco mais das profecias que Ele deixou para nós. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui na Tua presença para estudarmos um pouco mais das Tuas profecias, para entendermos os Teus desígnios, Senhor. Dá-nos Teu Santo Espírito para aclarar a nossa mente e para que esses ensinamentos fiquem guardados em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como disse, chegamos ao nosso 24º estudo. Vamos ver a queda da grande meretriz, que nós encontramos lá no capítulo 17 de Apocalipse. Vamos ver os versos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Bom, aqui nós encontramos alguns aspectos que a gente consegue localizar no tempo quando isso ocorre. O que nós vimos no nosso último estudo? As 7 pragas, pelos 7 anjos que estavam com as suas 7 taças. Então aqui nós encontramos um desses anjos, porque aqui está escrito, veio um dos anjos que tem as 7 taças e falou com o apóstolo João. Então, é um desses 7 anjos que vão derramar uma das 7 pragas. Aí nós podemos localizar que a queda dessa grande meretriz, ela vai ocorrer no período das 7 pragas, certo? No caso, quando Jesus tiver terminado seu serviço no templo, né? Exatamente, porque as 7 pragas elas só começam a cair quando Jesus termina o seu ministério lá no santuário. Diz, está feito, continue o justo na justiça e o ímpio na sua injustiça, na sua imundícia. E declara, está feito, sai do santuário e se prepara para vir para a terra. Então, aqueles 4 ventos, os 4 anjos, os 4 ventos são soltos, que quer dizer o quê? Começam a cair as 7 pragas. E aí nós temos, então, esse período. Então, nesse período, essa grande meretriz, ela vai cair. E nós temos que entender quem é essa grande meretriz. E que besta é essa em que ela está assentada. Porque ela está sobre muitas águas, assentada sobre uma besta. Vamos ter que entender toda essa simbologia para entendermos os acontecimentos que vão se dar nesse momento. E lá no verso 15 diz: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Nós já vimos essa passagem em estudo anterior. Então, é uma meretriz que está sobre muitas águas, ou seja, muitos povos. A influência dela. A influência dela é muito grande, atinge uma população muito grande. E lá no verso 18 diz que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então ela tem o local, ela é uma grande cidade. E nós precisamos entender então quem é essa meretriz. E aqui nós vemos algo interessante, está ocorrendo um julgamento, porque essa meretriz ela está passando por um julgamento. Mas que tipo de julgamento? Porque em português, julgamento é uma palavra só, mas no grego nós tínhamos duas palavras para julgamento. Crises, que é um juízo em andamento, que hoje no meio jurídico é conhecido como instrução. É quando você vai ver as provas, você vai ouvir as testemunhas e aí você vai prolatar a sentença. Isso era crises no grego, mas também tem julgamento no grego que era crima, que é quando a sentença vai ser pronunciada e vai vir a execução dessa sentença. E nesse caso, no original em grego, o julgamento que nós vemos acontecendo aí é crima. Porque
toda a fase de instrução, de possibilidade de alguma mudança, já se encerrou quando Jesus saiu do santuário, saiu lá do Santíssimo. Então é agora somente a execução da sentença. Então é a execução da sentença contra essa meretriz. E vamos lá para os versos 3 a 5, em que o apóstolo João vai descrever essa cena que lhe foi mostrada. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Bom, então aqui a cena que nós temos é a mulher prostituta, uma meretriz vestida de escarlate montada sobre uma besta. E essa besta, ela tem o quê? 7 cabeças e 10 chifres. E vamos entender então que características tem essa meretriz. Ela está vestida de escarlate, que é um tipo de vermelho. Essa cor, normalmente, no mundo antigo, era ligada à prostituição. Então, realmente aqui, tanto que ela é identificada como uma meretriz, e mais, ela tem filhas. Que filhas que também são prostitutas, meretrizes. E lá no verso 6 nós encontramos: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, ela está perseguindo os cristãos, os verdadeiros servos de Deus. Ela persegue eles, tanto que aqui ela é descrita como tendo sangue deles. Ela tem eles e ela bebe desse sangue, ou seja, ela persegue e derrama esse sangue. Então, só recapitulando, a besta... Essa é a mulher. Ah, tá, você ainda não falou da besta. Não falei, essa é a meretriz, a mulher. Certo. Então, essa meretriz, ela é uma prostituta, ou seja, ela não é uma mulher pura que representa a igreja. Ela é o contrário da igreja fiel. E ela tem filhas que também são meretrizes. E pelo fato de ser o símbolo da mulher, representa uma igreja também, né? Exatamente. Uma igreja corrompida. E ela persegue os que são fiéis. A gente tem que atentar para o seguinte, que eu vejo na simbologia, que uma coisa que é engraçado, porque ele poderia ter usado outro símbolo quando ele fosse falar, por exemplo, de uma igreja corrompida. Mas não, ele usou o mesmo símbolo, né? Só que é aquele negócio, uma é a mulher pura, outra é a meretriz, é a prostituta. Então o que acontece? Ambas são mulheres. Então, rapidinho. Então, assim, ambas são mulheres, no caso, ambas são igrejas. Então, parece que João ele queria dizer, olha, apesar de elas serem muito diferentes, elas são a mesma coisa. Tipo assim, quer dizer, pelo menos elas vieram do mesmo ponto. Sim. Você veja, no Israel antigo, toda vez que o povo de Deus, o Israel, eles começavam a adorar outros deuses, qual era o símbolo usado para isso? O de prostituição. Eles se prostituíam com outros deuses. É o que nós encontramos muitas vezes na Bíblia. O auge dessa simbologia nós encontramos no livro de Oséias. Mas eles ainda continuavam sendo o povo de Deus. Ainda continuavam. Mas aqui nós encontramos na situação após o encerramento da possibilidade de salvação. Então aqui nós vemos essa meretriz, ela começou seu ministério com suas filhas, ou seja, outras igrejas que seguem os seus ensinamentos. Ela começou antes do encerramento do período da graça da salvação e continua até esse ponto nas 7 pragas, quando nós vemos que ela vai ser rejeitada, finalmente. E lá em Apocalipse 13, verso 7, diz:
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Que momento nós vemos essa passagem? Em Apocalipse 13, verso 7. A primeira besta. Se nós voltarmos lá em Apocalipse 13, verso 7, nós vamos encontrar uma besta que representa o quê? Todo o sistema religioso papal. Do período lá de 1260 anos. No caso, a besta que sobe do mar. Exatamente. Você veja, olha que interessante. É uma besta que sobe do mar e uma prostituta sentada sobre as águas. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ou seja, o que nós encontramos aqui? Uma mulher prostituta vestida de escarlate. A igreja corrompida. E a primeira besta é também uma igreja corrompida. Ou seja, a meretriz é a primeira besta. Essa meretriz, essa grande meretriz. E ela só é, então, retratada dessa maneira só pela circunstância e também para dar mais características, no caso, para ser mais específico. Exatamente. Tanto que ela é descrita o quê? Adornada com joias, porque ela é uma igreja que se tornou rica também. Materialmente ela é rica. Então, assim, né? Para você que está ouvindo, às vezes pode ficar confuso, mas é assim mesmo. A besta que sobe do mar é o mesmo símbolo, ela é representada também pela grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Da mesma forma como o leão é representado, o leão, no caso, alado, com duas asas, ele também representa a cabeça de ouro. Então sempre são símbolos diferentes representando uma coisa só. Por quê? Porque a profecia, o que acontece no sistema profético? Ele vai no sistema, ele se repete e geralmente ele amplia a visão cada vez que ele é mostrado. Ele mostra características diferentes. E o que nós vemos aqui, se ela é a grande meretriz que tem filhas, que filhas surgiram dessa grande meretriz? Nós vemos as igrejas que surgiram a partir dela. Ou seja, as igrejas que surgiram a partir do período da Reforma. Mas por que são meretrizes também? Porque também se corromperam. Nós encontramos aí, então, todo o sistema religioso que envolve o chamado cristianismo, que é tanto o sistema católico, papal, corrompido, quanto as igrejas protestantes apóstatas. Então, é engraçado, né? Você pode dizer... mas essas igrejas corrompidas, elas são provenientes do movimento da Reforma, do movimento protestante. Sim, só que não é porque ela veio do movimento protestante que o movimento protestante causou isso aí. Na realidade, o que acontece? Todas elas tinham a chance de ser como uma igreja pura. Mas elas não foram. Por escolha própria. Abandonaram. Exatamente. A igreja passa a ser meretriz a partir do ponto que ela se corrompe. Se ela não se corrompe mais, então ela passa a ser igreja pura. Tanto é que você não vê vários símbolos. Cada símbolo no Apocalipse para uma igreja. Não. Você vê só dois. Um representando a meretriz, outro representando a igreja pura. Então... a ideia que João quer passar é assim, olha meu amigo, não existem várias denominações, só existe uma. Uma que segue a Deus, outra que segue ao diabo. Você pode estar em qualquer uma dessas igrejas, mas se você for sincero, se você seguir a Deus, se você seguir os meus mandamentos, então você faz parte da igreja pura. Parabéns para você. Se não importa qual a sua denominação, você está seguindo a Satanás. Você é a meretriz. Por quê? Se você vive toda a verdade que você conhece, você está na igreja pura. E a partir do momento que lhe é apresentado um conhecimento mais abrangente ou mais profundo dentro da Bíblia, baseado sempre na Bíblia, então você tem que seguir esse daí. Senão você automaticamente passa a fazer parte da igreja corrompida. Ou seja, quando você não segue os ensinamentos que lhes são apresentados, baseados na Bíblia, de acordo com a doutrina que Jesus deixa bem clara nas Escrituras, então você passa a fazer parte da igreja corrompida. Certo?
E lá em Apocalipse 16, verso 17, verso 6, nós encontramos: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, é a mesma visão, ela sempre embriagada. Tanto a besta que derrama o sangue, quanto a mulher embriagada com o sangue. Porque embriagada porque ela bebe, no caso. Ela derrama, ela tem prazer nisso. E lá em Apocalipse 3, verso 7... Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Tá vendo? A relação, nós encontramos várias vezes essa relação entre aquela primeira besta e essa prostituta. Pode ler, João. Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quais são as grandes características dessa besta? Lê para mim, João. Dessa meretriz. Sentada sobre muitas águas, se prostituiu com os reis da terra, embebedou os habitantes da terra, estava no deserto, montava uma besta escarlate, vestida de púrpura, ouro e pérolas. Na fronte estava escrito: Babilônia, a grande, a mãe, embriagada com o sangue dos santos, grande cidade que domina. Ou seja, essas são as características dessa mulher, que nós podemos perceber exatamente as características do sistema papal, da primeira besta. E nós encontramos inclusive isso aqui. Olha, aqui que nós temos até essas correlações. Aqui, olha, primeiro item. Assentada sobre águas, emerge do mar. Se prostituíram com ela os reis da terra. Adorá-la-ão os que habitam sobre a terra. Embebedos habitantes. Adoraram a besta e a sua imagem. Vestida como prostituta, na fronte escrito Babilônia, embriagada com o sangue dos santos. E lá na primeira besta, a autoridade por 42 meses e venceu os santos, pelejava contra eles e os vencia. Então está bem estabelecido quem é essa meretriz. Então, aí você pode se perguntar, mas a primeira besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a besta escarlate também tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas vem cá, se a meretriz é a primeira besta, ela automaticamente ela não pode ser a besta escarlate. Porque senão você tem uma duplicidade e mais, essa besta escarlate, ela vai rejeitar a prostituta. Num certo momento ela vai rejeitar. Então, como o sistema papal vai rejeitar a si mesmo? Então, nós temos que entender agora quem é essa besta escarlate. Porque ela representa um outro poder, não o sistema papal. Então, vamos passar a entender. Vamos lá nos versos 7 a 5 do capítulo 17. 7 a 8. 7 a 8, desculpa. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Bom, e vamos lá para os versos 9 e 10. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Existem... bom, antes disso, vamos dar uma olhada lá no verso 11, que diz... É a continuação, né? É. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes
um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Antes da gente analisar quem é essa besta, vamos ver as características dela. Olha, ela era escarlate, tem nomes de blasfêmias, tem 7 cabeças, 10 chifres, era, não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É também o 8º rei. Recebe autoridade dos 10 chifres, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, e o reino será dado à besta. Vamos entender quem é essa besta. Existem duas correntes teológicas muito fortes que tentam esclarecer quem é essa besta. A primeira, ela é identificada como sendo o próprio Satanás. Lê para mim, João, aqui, o que diz aqui da besta no capítulo 17. Eu vou ler do capítulo 12, com o qual nós podemos identificá-la nessa corrente. Certo. 7 cabeças e 10 chifres, verso 7. No capítulo 12 diz 7 cabeças e 10 chifres. Cor escarlate. Também tem a cor escarlate. Se opõe a Jesus. Se opõe a Jesus. Igualzinha. Ou seja, ela não é a primeira besta do capítulo 12, mas sim a besta que emerge do abismo, no capítulo 17. No capítulo 12, a do capítulo 17 é a mesma do capítulo 12. Vamos lá para o verso 8 do capítulo 17. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Então, aqui é o grande, o ponto forte dessa corrente que defende como sendo Satanás. Por quê? Nós podemos identificar aqui que ela é. Durante o milênio, que ela era. Durante o milênio, ela não é. E depois do milênio, ela será e caminhará para a destruição. E isso nós vamos encontrar lá no capítulo 20, 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo. Ou seja, lembra que é uma besta que sobe do abismo, no capítulo 12, e que nós, então, vimos que tem as mesmas características com essa besta escarlate do capítulo 17. Ela, como disse, Satanás era. Durante o milênio, ele não é. Porque durante o milênio, como nós já vimos, ele ficará preso porque ele não terá a quem tentar. Os salvos estarão com Jesus durante 1000 anos lá no céu. E os ímpios estarão todos mortos na terra. Ele estará sozinho com os anjos caídos. Só por isso ele está preso aqui. E o que acontece depois do milênio? Lá no verso 7 do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, ele será solto. Era, não é, mas será. E vamos lá dos versos 7 a 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Após os 1000 anos, todos os ímpios ressuscitam e Satanás vê aquela multidão imensa
Isso, como está escrito aqui, saia seduzidos para a grande batalha. Eles vão atacar o arraial dos santos, a nova Jerusalém, que desceu do céu ataviada como noiva e pousou numa planície que se abriu lá no Monte das Oliveiras. Uma planície enorme, onde se assentará a cidade, toda feita de ouro e pedras preciosas. E a ganância deles, desses ímpios, vai ser aflorada e alimentada nessa tentação, última tentação de Satanás, após ser liberto dessa prisão que ele ficou durante 1000 anos. E lá no verso 9 diz: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, essa besta, no fim, estava escrito que ela caminhava para a destruição, então ela foi destruída. Ela será destruída, aliás. Nesse momento, ela é destruída, porque ela é lançada no lago de fogo e enxofre, e desce fogo do céu e consome tanto a ela como a todos os ímpios de todas as eras. E como está escrito lá em Malaquias, eles se farão cinza sobre os pés do justo, que sairão, após a extinção desse fogo, sairão da Nova Jerusalém e saltarão e pisarão os ímpios, porque se farão cinza sobre os pés dos justos. E lá nos versos 13 a 15 do capítulo 20 nós vemos: Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós vemos aí a destruição, essa destruição. A segunda corrente, como eu disse, existem duas, identifica essa besta escarlate como sendo os Estados Unidos. Por quê? Vamos lá ver a primeira característica. O último poder político-militar que é de alcance global. Lembra que nós vimos que havia 7 cabeças que representavam 7 reis? Que 5 já não existiam mais, um era, o sexto ainda está, e o sétimo ainda estava por vir. Por quê? Vamos lembrar que quem escreveu o Apocalipse foi João. E ele viveu em que período? Na época do Império Romano, no período imperial de Roma. E quais os reinos que não mais existiam? Os reinos mundiais, que foram o Egito, a Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5. Um existia, que era Roma Imperial. E outro estava por vir, que era a Roma Papal. Mas depois é mencionado que essa besta é o 8º rei, ou seja, um outro poder mundial. E a única potência mundial que nós temos com esse alcance é os Estados Unidos. Por isso ele é identificado também com a besta escarlate. Ele assumirá atitudes imperiais como os 7 impérios anteriores, como eu disse. É procedente da Europa, ou seja, ele é procedente desses reinos. Aí é o que você acabou de explicar. Exatamente. Né? E apoia a besta que sai do mar. Lembra-se que a segunda besta, lá do capítulo 13, ela apoia a primeira besta, que nós identificamos como sendo a meretriz. Ou seja, por isso ele se encaixa perfeitamente como sendo também essa besta. Ou seja, essas duas correntes, elas são muito fortes porque as duas se encaixam totalmente na profecia. Então nós podemos até ver algumas simbologias que nós encontramos em alguns, por exemplo, em algumas coisas nos Estados Unidos. O teólogo Vanderlei Dornelles tem um livro publicado chamado O Último Império, em que ele identifica alguns símbolos que foram deixados, por exemplo, na nota de $1, que fazem esse link, ou seja, algumas pistas que foram deixadas. Por exemplo, que nós encontramos, só por curiosidade, na nota de $1, a frase In God we trust, que quer dizer em Deus nós confiamos. Porque ela foi fundada por
protestantes por pessoas que vieram fugindo da perseguição religiosa na Europa para poderem exercer a sua religião livremente na Nova Terra. Também algumas simbologias, mas nessa nota de $1, por exemplo, o que nós encontramos? Uma pirâmide com 13 camadas, provavelmente representando as 13 colônias que formaram os Estados Unidos. Rapidinho. Gente, isso aqui não tem nada de subliminar, não tem nada daqueles negócios de... teoria da conspiração. Isso são só os símbolos que foram colocados lá, que tem a ver com a cultura do país, com a formação dos Estados Unidos. Exatamente. Por exemplo, nós temos simbologia romana, com algarismos romanos, que nós encontramos lá o M, D, C, C, L, X, X, V, I, que representa o número 1776, que é a data da independência dos Estados Unidos. Nós encontramos também uma águia da cabeça branca, que coincidentemente era o símbolo do deus Zeus, lá da mitologia grega. Outra coisa que nós encontramos também, o olho de Horus, que é o olho que tudo vê. Horus era o filho do deus Osíris. E no caso representando o Egito. O Egito, seria o Egito. E também nós encontramos a seguinte frase em latim, Anuit coeptis, que quer dizer, ele sorriu às nossas realizações. Ou seja, alguns diriam que são simbologias que ligam àqueles impérios. Eu entendo mais que isso tem a ver com o que está na Bíblia. Esses símbolos, na verdade, têm a ver com a maçonaria. Porque vários dos integrantes, dos fundadores, dos que fizeram a fundação da nação americana em 1776, com a independência, eram membros da maçonaria, eram maçons. E eles carregaram da simbologia maçônica várias coisas, como, por exemplo, a nota de $1. Mas o que nós vemos em tudo isso? Nós vemos Jesus cuidando de toda a história. Antes de você fazer o apelo, eu só queria fazer uma breve revisão, porque a gente sempre tem que deixar isso muito claro e às vezes pode ficar confuso. Só para a gente relembrar, porque é muita besta, né, para um livro só. Então vamos só fazer um apanhado. Tem a besta, a primeira besta que é aquela do abismo. Vamos começar pela besta do capítulo 12. Isso. Nós a encontramos quando? Nós vimos lá na Revolução Francesa que ela ali era identificado como a besta que sobe do abismo. Não seria exatamente a França, mas todo o sistema ateísta, não religioso, que combate o cristianismo que surgiu ali. Revolucionário também. Exato, revolucionário. Daí vem a primeira besta do capítulo 13, que é o sistema papal a besta corrompido. Que sobe do mar. Exatamente, a besta que sobe do mar. Tem a segunda besta do capítulo 13, que é a besta que sobe da terra, que nós identificamos como os Estados Unidos, que vai dar poder à primeira besta e vai fazer com que todos adorem a imagem da primeira besta e a sua imagem, e recebam uma marca na fronte ou na mão direita. Depois nós temos, no capítulo 17, nova simbologia, que é a prostituta, a meretriz vestida de escarlate, que montada numa besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. A meretriz nós identificamos como sendo o sistema religioso papal corrompido, que é a primeira besta. E ela tem filhas meretrizes, que são as igrejas protestantes apostatadas. E por que ela não pode ser também a besta escarlate? Porque a besta escarlate, ela tem características diferentes, mesmo porque ela vai rejeitar, vai perseguir e consumir a meretriz. Quando se der conta de que ela a enganou. Exatamente nesse momento, quando as pessoas percebem que foram enganadas, estão perdidas eternamente, e falam, vocês nos ensinaram errado, e agora nós estamos perdidos. Então, como lobos vorazes, como lá diz, Deus vai permitir que eles deem asas ao que imaginaram, ao que pensaram, para destruir essa besta, essa meretriz.
Então, ela é destruída nesse momento. E nós identificamos essa besta escarlate, existem duas correntes, uma identificando Satanás e uma outra, que eu, inclusive, tanto eu quanto o João que achamos que é mais coerente como sendo os Estados Unidos, a segunda besta. E eu ainda vou mais além, né? Não é simplesmente os Estados Unidos, mas é uma representação, é como se fosse uma unificação de tudo. Por quê? Porque ela tem características de todos os outros impérios que antecederam, e é como se ela fosse, quer dizer, é a fronteira final, né? É os Estados Unidos, só que com todo o legado que as outras, que todas as outras nações, todos os outros impérios trouxeram. Exatamente. E outra coisa que ainda torna mais forte essa posição é que essa meretriz está sentada sobre a besta escarlate e que representa os Estados Unidos. E a segunda besta, a besta que sobe da terra, o que ela faz? Ela também sustenta a primeira besta. Por isso, essa corrente, entendo eu também, que é a mais coerente. No caso, os 10 chifres, falaram que são 10 reis. Europa. Ah, tá. Europa. Faz sentido. Então, por quê? Os Estados Unidos veio da onde? Da Europa. Da Europa. Então, por isso nós temos essa identificação. E, como eu estava dizendo, o que nós vemos em tudo isso? Jesus, Deus, cuidando da história, dirigindo tudo. E como nós vimos no final, Ele vence. Ele e os seus, os justos, são vitoriosos. Ou seja, nós vemos um final feliz, certo? Nós vemos um final em que o bem, o lado certo, vence. Aguardo vocês no próximo estudo.